E aí, hoje a gente vai entrar num assunto que, olha, sempre dá o que falar. Marxismo contra capitalismo. E para fazer isso, a gente vai analisar um texto que traz uma visão bem direta, bem simplificada sobre essas duas ideias. O nosso objetivo aqui é entender a perspectiva e os argumentos dessa fonte específica, tá bom? E olha que interessante, a própria fonte que a gente está usando já começa com essa frase aí. É do jogo conhecer de forma simples. Essa é a ideia central do material que a gente vai ver, então é com essa lente que a gente vai observar como ele tenta desmontar esses conceitos que parecem tão complicados. Então, vamos começar pelo primeiro conceito. A gente vai ver agora como o nosso material de referência define o marxismo, focando naquilo que ele considera o pilar principal de tudo. A definição que a fonte apresenta é bem direta ao ponto. O marxismo é mostrado aqui como uma filosofia que nasce de um ideal bem fundamental, a busca por uma sociedade onde a igualdade entre as pessoas seja assim, total e absoluta. E o legal nesse slide é ver como o texto vai detalhando essa ideia. A crença central, segundo essa visão, é que todo mundo viveria no mesmo patamar. Isso quer dizer que cada um receberia exatamente a mesma coisa, sem fazer diferença qual seu trabalho ou quanto você se esforçou. E o objetivo final, da forma como o texto coloca, seria para que todos pudessem viver felizes para sempre. Muito bem! Agora vamos virar a página e dar uma olhada no outro lado da moeda, sempre seguindo a lógica do texto claro. Vamos ver como essa mesma fonte define o capitalismo, colocando ele em oposição a essa ideia de igualdade total. A perspectiva aqui muda completamente. O capitalismo seria então um sistema baseado na meritocracia, sabe, onde o esforço de cada um é o que gera a recompensa. O texto descreve isso como se fosse um reflexo de uma tendência natural das pessoas de se diferenciarem pelo mérito. E para deixar isso mais claro, o texto usa uns exemplos bem práticos do dia a dia. A lógica é a seguinte: quem se dedica mais, estuda mais, consegue posições melhores e, claro, quer ganhar mais por isso. Do mesmo jeito, quem produz mais, naturalmente, vai buscar um reconhecimento por esse esforço, geralmente em dinheiro. E nesse cenário, os empregadores são a peça que conecta tudo, oferecendo as oportunidades. Certo. A gente já viu as definições que o material deu para cada sistema. Agora, vamos ver a comparação lado a lado, exatamente como está no texto que a gente está analisando. Esse slide aqui resume bem a visão do autor sobre as diferenças principais. De um lado, o comunismo, descrito como um sistema onde todo mundo recebe o básico e o governo centraliza tudo para, em teoria, cuidar de todo mundo. Do outro lado, o capitalismo, definido pela meritocracia, ganha mais quem sabe mais e quem produz mais. E o texto ainda solta uma frase bem forte, né? Zero para quem não produz nada. Bom, até aqui o texto estava mais focado em definir as coisas. A partir deste ponto, a análise da fonte começa a ficar mais opinativa. É bem importante perceber essa mudança de tom para entender o resto do argumento. E aqui está o ponto de virada, a opinião direta do autor do texto. A ideia é bonita, mas infelizmente sem condições de aplicar. Essa frase é a base para toda a crítica que a fonte vai fazer em seguida sobre a chance dessas ideias funcionarem na prática. Partindo dessa opinião, o texto passa a descrever o que o autor alega que acontece na prática com governos que se dizem socialistas ou comunistas. O autor do texto descreve o que ele enxerga como um processo que se repete, quase um passo a passo. Primeiro, o governo arrecada os impostos de quem trabalha e produz. Segundo, ele promete que vai usar esse dinheiro para distribuir a renda e garantir serviços básicos. Terceiro, segundo o texto, essa promessa não é cumprida. E, por fim, a alegação da fonte é que a maior parte do dinheiro seria, na verdade, desviada para a própria liderança do governo. Agora, um ponto bem importante que a própria fonte faz questão de destacar. O autor afirma que essa crítica toda não é para um político A ou B que está aí hoje, mas sim sobre a aplicação histórica das ideias de Marx, pelo menos na interpretação dele. E para fechar a análise desse material, o autor não entrega uma conclusão de bandeja. Pelo contrário, ele joga uma pergunta no ar, deixando a reflexão final com quem está lendo. Então, a questão crucial que o texto levanta é essa. Ele pergunta: diante dessa perspectiva, os governantes são socialistas ou capitalistas? É uma pergunta que encerra toda a linha de raciocínio do autor e que convida a gente a refletir sobre as definições e as críticas que o próprio material apresentou. Uma provocação final para a gente pensar a respeito. Por hoje é isso, até a próxima!